a gente vai dar uma visão muito mais de futuro nesses próximos 20 e poucos minutos. E especificamente uma visão da estratégia. O que é a estratégia de uma empresa em geral? Eu acho que é importante essa reflexão. A estratégia é o seguinte, principalmente no mercado competitivo, como é o que a gente atua, onde nossos clientes têm várias alternativas para os serviços que eles compram, é você buscar o que te diferencia das demais empresas no setor que você atua. Então, uma boa estratégia é aquela estratégia que você busca um diferencial competitivo sustentável, ou seja, algo que te diferencie, de preferência, no médio prazo e que você consiga sustentar no decorrer dos anos. Então, um pouquinho que a gente vai discutir aqui é rapidamente um panorama do mercado de telecom, mas principalmente focado do que vai diferenciar, ou seja, já diferencia e vai diferenciar hoje nos próximos anos, e é em cima justamente desse entendimento do que nos diferencia que toda a nossa estratégia e as diferentes ações que a gente faz, seja em banda larga, em TV, em móveis, se constroem. Apesar da gente saber que o Brasil já é um país de grande escala, quando a gente olha a população, PIB, etc., a gente é um gigante, em muitos aspectos, no mercado de telecomunicações. Pegando 3 indicadores aqui, que desde os serviços mais maduros, seja a telefonia fixa, seja a telefonia móvel ou a banda larga, a gente, em praticamente todas essas dimensões, a gente está numa posição de destaque. Na telefonia fixa, que é o mercado mais maduro, o Brasil já é o 4º mercado global. Na telefonia móvel, a gente é o 5º mercado global. E na banda larga, a gente é o 9º, mas, obviamente, conquistando posições. Ou seja, é natural que, com o amadurecimento da indústria e a própria mudança do mix de renda no mercado brasileiro, com a classe C ganhando mais poder, que essa 9ª posição se aproxime mais da 4ª posição que a gente tem hoje em telefonia fixa. Então, apesar do Brasil ainda, sob o ponto de vista de PIB e outras dimensões, a gente está sempre na casa do 9º, do 10º, aqui em telecomunicações efetivamente já é um mercado gigante. Como se pode imaginar, quando a gente olha para os nossos países vizinhos, não é surpresa que o Brasil é o maior desses mercados, já nas 3 áreas onde a gente atua. Já é o número 1 em telefonia fixa, é o número 1 em banda larga e é o número 1 em telefonia móvel. Então isso não é surpresa, mas isso contextualiza que a gente está falando no mercado que ele já é, em termos absolutos, muito grande. Agora, esse mercado ele teve uma história muito interessante nos últimos 3 anos. Assim, ele já era grande há 3 anos e a gente olha a evolução de 2007 para 2010 e a gente teve um crescimento muito expressivo. É natural que esse crescimento não tenha sido linear, ou seja, em mercados mais maduros, como a telefonia fixa, que inclusive é a origem da atual Oi, a antiga Telemar veio desse segmento, mas a empresa quase que se reinventou em cima desses outros mercados crescentes. Telefonia móvel, um crescimento avassalador, de quase dobrando de 120 milhões para 190, e banda larga também quase que dobrando no mesmo período. Agora, quando a gente olha para os próximos 3 anos, a gente vê que essa vitalidade em 1 grau ainda continua. De novo, mais uma vez, os serviços de cima, como banda larga fixa, especificamente banda larga móvel e TV por assinatura, são 3 produtos que ainda não têm um nível de penetração tão alto quanto os serviços maduros. E vão ser os vetores de crescimento do mercado brasileiro como um todo, e como não poderia ser exceção, vão ser vetores de crescimento para a Oi também. Dito esse panorama de fundo, eu vou investir um tempinho para a gente falar do que seria talvez o principal diferencial competitivo da Oi, que é a chamada convergência. Então, vamos entender melhor do que é essa convergência. Isso aqui nada mais é do que uma pequena linha no tempo, vou passar rápido aqui, e tem várias empresas de telecomunicações de outros países. Tipicamente, você tem a principal empresa de telecomunicações de países como a Austrália, que é o caso da Telstra, a KPN da Holanda, a Oi aqui representando o Brasil, e algumas outras, Orange na França, a Deutsche Telekom Alemanha, América Móvel vindo do México, que é conhecida como Claro aqui no Brasil no lado móvel, e a Telefônica com uma presença tanto na Espanha, no leste europeu, na Europa e aqui na América Latina. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, a Oi foi uma das precursoras, até seguindo o movimento de uma nossa colega australiana, em convergir e reconhecer que serviços que eram vistos de forma independente, como telefonia móvel, fixa e banda larga, faziam sentido serem tratados de uma maneira mais unificada. E em 2004, apesar da Oi móvel já existir, foi tomada uma decisão não muito intuitiva na época. A maioria das empresas móveis na época eram empresas completamente independentes de suas irmãs fixas, até muitas vezes societariamente, com posições diferentes. Nesse momento, se resolveu juntar as 2 empresas. E o que na época existia dúvida se seria um movimento que realmente seria um movimento bem-sucedido ou não. Anos depois, a gente vê que esse movimento, não só ele foi bem-sucedido, eu vou mostrar alguns dados, mas ele está sendo, de certa forma, seguido por praticamente todos os outros players globais. E aí se pergunta, por que esse movimento ele é importante?
Quando se juntou as duas empresas, ou o lado fixo e o lado móvel, se buscava duas coisas, que aliás se continua buscando por todas essas empresas. Uma é a chamada sinergia de custo. Então, a crença é que cada vez mais os custos que você tinha nas duas empresas, as duas juntas, você conseguiria ter uma estrutura de custo menor, consequentemente, ser mais competitivo. Prestar serviços melhores a um custo mais acessível para os nossos clientes. Isso que começou a ser verdade, seja pelas áreas de recursos humanos, estrutura, canais de venda, cada vez mais também no mundo de redes, as redes das operadoras, que é onde acontece o par dos investimentos, de uma empresa móvel, uma empresa fixa, uma empresa de banda larga, elas cada vez são mais convergentes, são mais integradas. Então esse é um primeiro grande diferencial, que você consegue ter uma estrutura de custos mais sinérgica e, obviamente, traduzindo isso em competitividade mercadológica. E isso a gente viu nos resultados da Oi, eu vou dar alguns exemplos. A própria rentabilidade da nossa operadora móvel, ela quase que não era condizente com o tamanho de mercado que a gente tinha. Já era um efeito colateral dessa busca de sinergia. E a segunda, vamos dizer assim, o segundo objetivo dessa união de fixo, móvel, banda larga, etc., é a ideia de que para um cliente final, você consiga trazer mais valor para ele. Então, para o nosso acionista, a gente traz uma estrutura de custo mais eficiente para aquele serviço que a gente presta e para o nosso cliente um serviço melhor. De que forma melhor? Você busca ter um ponto de contato único, uma conta única, um atendimento único e mesmo funcionalidades que esses serviços juntos possibilitam ter uma experiência diferente do que eles separados. Essa segunda é, obviamente, uma jornada muito mais complexa do que conseguir do que a primeira. Ela passa por você internamente ter uma estrutura organizacional unificada que enxerga o cliente como um só. Ela parte, como o Falco comentou, por ter sistemas unificados. Ela passa por ter uma visão de rede unificada e outras dimensões mais. Então a mensagem aqui é: convergência foi uma aposta arrojada, que começou em 2004. É uma jornada que ela não para em 2010, ela, na nossa visão, continua, mas a gente saiu na frente nessa jornada e a gente continua acelerado para, por um lado, ter cada vez custos mais competitivos no sentido de prestar os serviços de uma maneira melhor para os clientes e no sinal de empacotar esse serviço de uma maneira que, para o nosso cliente, a gente tenha preferência do cliente final quando ele for escolher a Oi vis-à-vis várias outras empresas. Em última instância, para um cliente ter todos os serviços que a gente oferece, ele teria que ter 2 ou 3 prestadores de serviço, enquanto a gente tem o desejo de ser um único prestador de serviço com a melhor proposta de valor. Então, isso foi um movimento muito grande e a gente, na próxima apresentação, onde o João vai falar um pouco sobre o mercado, a gente vai tangibilizar isso de algumas formas, em ofertas e em estratégias para os diferentes segmentos que a gente atua. Bem, construindo em cima dessa visão de convergência, eu acho que vem um exemplo que eu acho que ele é patente disso. Quando normalmente você olha um determinado país, qualquer que seja ele, a distribuição de share de mercado móvel, naturalmente o líder, em 9 entre 10 casos, é a primeira empresa que estava lá, o incumbente. Usando uma terminologia do Brasil, seria a banda A. O sublíder, o número 2, é aquela empresa que entrou na sequência e assim sucessivamente. Então, em quase a maioria dos países, essa é a sequência natural que acontece. A Oi quebrou um pouco esse modelo e a gente diz que tem pouquíssimas exceções no mundo que uma última entrante, no caso da Oi ela foi a 4ª e última entrante na sua geografia, nessa época ainda restrita à geografia da antiga região 1 ou região da Telemar, e num período mínimo, em 3 anos, ela saiu de último lugar, ou seja, a 4ª entrante, para o primeiro lugar. Como é que isso foi feito? Obviamente, criatividade, reconhecer as peculiaridades do Brasil, micro-recarga, várias estratégias bem-sucedidas, mas um peso grande desse sucesso veio justamente de reconhecer que essa convergência faz realmente sentido. Isso possibilitou a gente praticar preços e modelos de oferta agressivas e de uma maneira rentável e possibilitou a gente ter pacotes para nossos clientes, um pacote onde você comprava todos os seus serviços com telecomunicações de maneira integrada e conseguia esse tipo de participação. Então, isso para a gente foi também uma boa validação da estratégia. Ou seja, o que era uma hipótese em 2004, a partir do momento a gente conseguiu juntar a empresa e ela conseguiu em 2005 validar e encorajar que esse era o caminho correto. Quando a gente olha os próximos 3 anos, a gente vai estar não só continuando na busca dessa convergência, como a gente vai estar acelerando essa jornada.